Olá, queridos irmãos, é um grande prazer estar aqui hoje para fazer uma meditação desse culto, né? Com a graça de Deus, vamos meditar sobre um assunto que eu escolhi para hoje fazer parte aqui dos nossos momentos importantes. Eu quero falar, tirei um tema aqui do grande conflito e eu quero começar a ler. Não vou ler, lógico, o assunto todo, porque é um assunto muito extenso, mas alguns textos nós vamos considerar, tá ok? Então eu quero que a graça e a paz do nosso Deus se faça presente em cada coração e desde já desejo que todos tirem grande proveito dessas leituras. Depois eu vou passando as páginas, se os irmãos quiserem aí ler também em casa o assunto todo, né? Está no capítulo número 30 do grande conflito. Fala sobre o nosso maior inimigo. Então, o assunto começa assim, com uma grande profecia, né? Uma profecia que Jesus fez e nós vamos meditar sobre ela. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. A sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do ser humano foi também uma profecia abrangendo todos os séculos até o fim dos tempos e prefigurando o grande conflito em que se empenhariam todos os povos que vivessem na terra. Então Deus declara, né, nessa profecia: porém inimizade entre ti e a mulher. Nós sabemos que essa inimizade não é uma coisa natural que nós desenvolvemos contra Satanás. Essa inimizade, ela é algo que só Deus pode colocar em nós, né? Nos abençoar para que possamos criar essa inimizade contra Satanás. Porque, na realidade, desde que o ser humano pecou, ele agora se tornou um servo de Satanás. Então, naturalmente, nós gostamos do pecado. Mas, como povo de Deus, Deus declarou na sentença que teria que existir uma inimizade entre sua igreja, entre seu povo e Satanás. Então, aqui diz assim, que por causa, né, por causa do pecado de Adão, né, da queda de Adão, nós nos tornamos aí de uma natureza pecaminosa, né? Nossos pecados nós já nascemos, né? Nós já nascemos com o pecado, vamos dizer assim. Ele faz parte da nossa natureza. Aí diz assim: o apóstata nunca está sossegado, exceto quando obtém simpatia e apoio, induzindo outros a seguir seu exemplo. Por esse motivo, os anjos decaídos e os homens ímpios se unem desesperadamente. Então, se Deus não tivesse intervindo de maneira especial, né, Satanás e a humanidade teriam entrado em aliança contra o céu. E em vez de nós, do ser humano, alimentar inimizade contra Satanás, toda a família humana teria se unido a Satanás em oposição a Deus. Aí diz assim: o que é que provoca a inimizade de Satanás contra a raça humana? É o fato de que, por meio de Cristo, somos objetos do amor e da misericórdia de Deus. Satanás se empenha para subverter o plano divino para a redenção do ser humano desfigurado. Então, por que Satanás tem tanto ódio da raça humana? Porque ele quer destruir de qualquer jeito os seres humanos. Porque nós somos objetos do amor e da misericórdia de Deus. Então, por isso ele se empenha para subverter o plano da redenção, né? Feito em benefício do ser humano. Aí diz assim: o que o inimigo quer é causar tristeza no céu e encher a terra de miséria e desolação,
ele aponta para todo esse mal como resultado da obra de Deus de criar a humanidade. Então, sempre ele coloca a culpa de todo o mal que acontece em Deus. Então, ele quer derrubar o ser humano, desfazer o plano da redenção. Quer que hoje ele vive numa constante luta, ele não descansa, para que nós não demos atenção aos projetos de Deus quanto à restauração do nosso ser. Diz assim: o que é que causa inimizade entre o homem e Satanás? É a graça que Cristo implanta no coração, que cria no ser humano inimizade contra Satanás. Sem essa graça, que somente esse poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás. Então, até para nós, para essa inimizade crescer entre nós e Satanás, é somente pela graça que Jesus nos concede para que isso possa acontecer, né? Como servos, estamos sempre prontos a executar a sua ordem. Como servos de Satanás, nós só queremos fazer o que Satanás manda. Mas diz assim: mas o nosso princípio na alma cria um conflito, onde até então houve paz. O poder que Cristo comunica habilita a pessoa a resistir ao tirano e usurpador. Todo aquele que odeia o pecado, em vez de amá-lo, e que resiste aos maus desejos que dominam o coração, vencendo-os, evidencia a atuação de um princípio que vem totalmente do céu. Então, naturalmente, nenhum ser humano luta contra o pecado, porque a nossa natureza, é muito mais fácil para a nossa natureza pecar do que lutar contra o pecado. Porque nós nascemos servos do pecado, nascemos com a tendência, com o desejo, a nossa carne só sente alívio, né, pecando. Mas Cristo, concedendo a sua graça, ele faz com que nós desejamos amar a Deus e rejeitar o pecado. Aí tem outro texto que diz assim: a mesma inimizade demonstrada para com o mestre se manifesta também contra seus seguidores. Então, se nós formos olhar, diz aqui: qualquer pessoa que perceba o caráter abominável do pecado e com a força que vem do alto resista à tentação, certamente despertará a ira de Satanás e de seus súditos. Enquanto houver pecado e pecadores, existirão ódio aos puros princípios da verdade e afronta e perseguição contra seus defensores. Os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem se harmonizar. Então é por isso que o conflito cada vez fica maior. Porque quanto mais o tempo passa, mais a ira de Satanás cresce, mais o conflito aumenta. Porque aquele que quer servir a Cristo não pode servir a dois senhores. Satanás não liga de eu professar uma religião, uma fé, e ainda assim fazer a vontade dele nas coisas mundanas. Ele não tem, para ele não tem problema nenhum. Agora, o problema está que Deus não aceita metade. O homem é 100% cristão, 100% do lado de Deus, ou então não é nada, né? Deus não aceita metade, né? Então, diz que os agentes de Satanás estão constantemente trabalhando sob a direção dele para estabelecer sua autoridade e fortalecer seu reino, em oposição ao governo do céu. Esse é o plano, esse é o trabalho dele. Ele está sempre lutando, tentando derrubar os súditos do reino de Deus. Aí, eu vou para outra página, 424, que diz assim também: há pouca inimizade contra Satanás e suas obras, porque há muita ignorância a respeito de seu poder e maldade, e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas nesse ponto. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general, que domina a mente dos anjos maus e que, com planos bem elaborados e movimentos habilidosamente executados, está guerreando contra Cristo para impedir a salvação das pessoas. Então,
se existisse mais inimizade, né? Se nós conhecêssemos os planos de Satanás, o seu modo de agir, então a nossa inimizade contra o Satanás ia aumentar. Mas, pelo contrário, muitos não conhecem, né? Então, há pouca inimizade com Satanás porque há muita ignorância a respeito do poder que esse perverso tem, né? Esse poder que ele tem para persuadir, né? Para iludir. Ele usa do seu sofisma, de suas artimanhas, ciladas, de toda maneira, para derrubar o ser humano, para iludir as pessoas, achando que está tudo muito bom, né? Diz mais, enquanto as pessoas desconhecem as estratégias desse vigilante adversário, ele as persegue a cada momento, intromete-se em cada cômodo do lar, em cada rua de nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo e arruinando por toda parte a alma e o corpo de mulheres, homens, mulheres e crianças, desfazendo famílias e semeando ódio, rivalidade, briga, rebelião e homicídio. E o mundo cristão parece olhar essas coisas como se Deus as tivesse planejado e elas devessem existir. É assim que o povo julga, né? O povo, tudo que é ruim que acontece, eles dizem que é porque Deus quis. Ah, foi Deus que quis. Foi Deus permitiu, Deus quis. Deus não tem parceria com o mal. Deus não faz nenhum mal. Muitas vezes Deus permite, por quê? Porque o ser humano, ele não tem noção do que é que o inimigo pode fazer, né? Então diz que Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derrubando as barreiras. Ó, vou começar de novo. Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derrubando as barreiras que os separam do mundo. Olha, uma das suas ciladas mais engenhosas que ele arruma. Satanás está derrubando todas as barreiras que pode separar o cristão do mundo. Para ele, para o cristão, ele acha que é tudo normal. Passa, ó, o antigo Israel foi arrastado para o pecado quando se aventurou no envolvimento proibido com os gentios. Da mesma forma, se desvia o Israel moderno. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Então, ou somos 100% de Jesus, ou somos 100% do inimigo. Deus não aceita quando você fica titubeando, né? Um pouco de um pouco de outro. Para Deus, isso não adianta nada. Na página 425 também eu quero ler assim, ó. Sempre que a igreja se adapta aos costumes mundanos, ela se converte ao mundo, em vez do mundo se converter à igreja. Familiaridade com o pecado inevitavelmente fará com que ele pareça menos repulsivo. Quanto mais a gente fica familiarizado, convive com o pecado, aquilo começa a parecer que não tem tanto problema. Nós vamos achar aquilo normal, né? Vamos achar que não é tão repulsivo, não é tão maligno o pecado. Eu quero concluir com mais um trecho que eu achei muito importante e eu quero ler ele todo. É na página 426 do capítulo 30. Diz assim: desde os dias de Adão até os tempos atuais, nosso grande inimigo tem exercido seu poder de oprimir e destruir. Ele está se preparando para sua última investida contra a igreja. Todos os que procuram seguir Jesus terão de batalhar contra esse implacável adversário. Quanto mais fielmente o cristão imitar o modelo divino, mais se tornará alvo dos ataques de Satanás.
Todos os que estão ativamente empenhados na causa de Deus, procurando desmascarar os enganos do maligno e apresentar Cristo perante o povo, podem partilhar do testemunho de Paulo, em que ele disse que servia ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Satanás atacou a Cristo com suas mais cruéis e sutis tentações, mas foi repelido em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor, e aquelas vitórias nos torna possível vencer. Cristo dará força a todos que o buscam. Ninguém poderá ser vencido por Satanás sem o próprio consentimento. O tentador não tem poder para governar a vontade, nem forçar a pessoa a pecar. Pode afligir, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não a corrupção. O fato de Cristo ter vencido deve inspirar em seus seguidores coragem para lutar ousadamente na batalha contra o pecado e Satanás. Então é muito importante que nós sejamos cristãos decididos, cristãos de verdade. Nós temos que tomar uma decisão de servir a Cristo 100%. Se nós ficar dividido entre as vaidades, entre as coisas do mundo, entre as práticas, se nós ficar dividido entre servir a Deus e servir também a nossa carne, nossa vontade própria, então o poder vai faltar para nós no momento exato, no momento das perturbações, no momento das provações. Se nós estivermos em Cristo, com certeza nós vamos ter a vitória. Mas se nós estivermos longe dele, ele não vai poder fazer nada para nos ajudar. Eu desejo que cada um de nós, nesse momento tão importante da história que nós estamos vivendo momentos finais da história, do grande conflito desse mundo, do grande, vamos dizer assim, do grande momento de decisão final. Se vocês perceberem, aqui tem um trecho que eu acho que eu não li, que eu acho muito, muito bom, que diz assim, a execução do juízo do final, a execução final do juízo, se verá que não existe nenhuma causa para pecado. Quando o juiz de toda a terra perguntar a Satanás, por que você se rebelou contra mim e roubou os súditos do meu reino? O originador do mal não poderá apresentar nenhuma desculpa. Toda boca se fechará, todas as hostes rebeldes estarão mudas. Por quê, queridos e amados irmãos? O dia que for feita essa pergunta para nós precisamos ter... nós não queremos... Eu não quero passar por essa pergunta. Eu sei que você também não quer, né? Por quê? Porque no juízo final, Satanás vai ficar mudo. Por quê? Porque ele sabe que ele não teve razões para desistir, né? Para se rebelar contra Deus. E nós também, nós não temos razão, porque tudo que nós temos, a palavra de Deus, ela nos adverte constantemente de que nós devemos vigiar. Quer ver? Eu quero ler aqui em Pedro, capítulo 5, o verso 8, diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. Então, esses avisos, esses conselhos, essas admoestações, nós temos que ficar vigilante, com os olhos abertos. Nós sabemos que nós não lutamos contra a carne e o sangue, nós lutamos contra a potestade das trevas, contra espíritos maus. Eles estão ao nosso derredor, eles são invisíveis aos nossos olhos, mas nós sabemos que eles se manifestam nas pessoas, as pessoas nos magoam, nos ferem, falam mal de nós, nos criticam. Não
é as pessoas. As pessoas são apenas instrumento dele nas mãos de Satanás. Pessoas que gostam das coisas que Satanás gosta. Então, queridos, nós só temos um inimigo nesse mundo, só um, que é Satanás. Todas as outras pessoas que podem nos afligir, nos magoar, nos aviltar, são todos pessoas que merecem nosso amor, porque valem o sangue de Jesus. Então, eu quero, neste momento, agradecer muito a Deus, né, por nós ainda nos encontrarmos com vida nesse momento. Eu quero agradecer muito a Deus por estar aqui, podendo falar dessas artimanhas tão nocivas, quando nós vemos as más notícias que correm velozmente aí pelo mundo, né, as catástrofes, tudo que é ruim, nós sabemos que o povo olha para Deus e pergunta para Deus, por que o Senhor deixa acontecer tudo isso? Pois é, mas nós sabemos que todas essas artimanhas são origem do inimigo, porque é ele que veio para matar, para destruir, para afrontar, para desanimar, para trazer discórdia, divisão, dissensão, tudo é obra do inimigo. Então, que a paz do Senhor seja com todos e que a graça de Jesus nos faça fortes, sempre vigilantes, né? Para entender quando o inimigo está se aproximando, entender quando o inimigo está nos rodeando, está cirandando a nossa vida, está buscando de alguma maneira nos prender com as suas ciladas, né? Pode ser nos negócios, pode ser na vida dentro de casa, né? Para os casais, para pais e filhos. Satanás não descansa, queridos irmãos, não descansa, ele não dorme. Nós sim achamos que está tudo bem e acabamos nos acostumando com os problemas do dia a dia, com a vida. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer nos dar a paz. Mesmo aqui nesse mundo turbulento, cheio de problemas, Deus quer que tenhamos paz. E essa paz que vem de Deus pode encher cada coração nesse momento, trazendo um alívio, um descanso, né? E todas as enfermidades, que Deus possa abençoar cada um que põe as suas orações nos grupos, né, de contato da igreja, possam ser grandemente abençoados. Que Deus fique com todos, em nome de Jesus. Amém.